Olá, aluno! Seja bem-vindo à terceira teleaula da disciplina de Tópicos Especiais em Enfermagem 1. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre atenção primária na saúde da criança. Então, nós veremos sobre os principais atendimentos que são direcionados ao público da criança e do adolescente na atenção primária à saúde e a importância do papel que o enfermeiro ele tem na atenção primária à saúde, ou seja, na porta de entrada, né, dos usuários ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Nas demais aulas, nós vimos sobre a saúde da mulher, sobre a atenção, né, nacional sobre a saúde da mulher, a importância dos cuidados, né, relembramos alguns assuntos específicos da saúde da mulher e que faz total diferença quando a gente consegue trabalhar com qualidade, proporcionando uma assistência de qualidade em enfermagem. E agora nós vamos mudar um pouco o foco, vamos começar a trabalhar então pensando na saúde da criança e também na saúde do adolescente. Então eu convido vocês a participarem também do Kahoot que nós teremos na nossa aula de hoje. Então nós teremos 2 momentos do Kahoot na metade da nossa aula e depois no final. Então contemplando o primeiro bloco temático da nossa aula, nós faremos um Kahoot. Então, eu peço para que vocês entrem com esse número que eu coloco agora na tela, 4040602. Então, entrem já. Vocês podem entrar por meio do aplicativo, Kahoot aplicativo, ou também por meio do navegador kahoot.it. Entrem para que a gente consiga, então, dar uma agilizada nesse processo com relação ao nosso quiz de hoje. Se algum colega de vocês entrarem ou chegarem atrasados na aula, passem o número do Kahoot, entrem para que vocês aproveitem o nosso quiz da nossa aula de hoje. E para nós contextualizarmos a aula de hoje, vamos conhecer então os principais assuntos que serão abordados na nossa aula de hoje. Então nós falaremos sobre da saúde da criança, puxando para as questões relacionadas à parte da imunização e também do que tem a ver com o calendário vacinal das crianças. Então, nós falaremos sobre os principais grupos de vacina para que vocês relembrem e também para que quando vocês forem trabalhar, né, na atenção primária à saúde, enquanto enfermeiros, vocês relembrem, né, as principais vacinas que são utilizadas na infância. E a importância que tem essa questão da vacinação para os nossos dias de hoje, dos nossos dias de hoje, a questão realmente da prevenção de doenças, né, para as nossas crianças e o quanto que o papel do enfermeiro é importante nessa questão. Também veremos assuntos relacionados às políticas de promoção à saúde da criança. Então, a importância dessa política, o que ela visa, o objetivo, qual que é realmente as diretrizes para que isso aconteça da melhor forma possível, pensando na promoção à saúde da criança, na prevenção e também relacionando com a atenção primária à saúde. E também assuntos relacionados à violência contra a criança e o adolescente, que é uma questão que nós precisamos conversar, precisamos falar sobre isso e também dizer o quanto que o enfermeiro, o papel do enfermeiro nessas questões relacionadas à violência contra a criança, né? Qual que é a conduta que nós deveremos ter conforme nós nos depararmos com algum caso que aparece na nossa frente com relação à violência contra a criança e também o adolescente. O enfermeiro, com certeza, ele tem um papel primordial, né, nesse sentido de ser uma ponte, de evitar alguns danos, tanto para a criança como para a família também, e pensarmos, então, nessa assistência de qualidade, né, junto à criança, junto à família, coletividade, né, pensando, então, sempre relacionando com a atenção primária à saúde, os princípios do SUS, a integralidade do cuidado, pensando nessa assistência integral, voltando, né, às questões relacionadas à criança e também o adolescente. E vamos então para o nosso primeiro tema da aula de hoje. O enfermeiro ele precisa conhecer o calendário vacinal, né, pensando na atenção primária à saúde,
para que o tratamento, o cuidado direcionado à criança seja realizado da melhor forma possível. Por isso que eu trouxe para vocês agora o primeiro grupo de vacinas que elas são, né, dadas na criança, na atenção primária à saúde e até mesmo ao nascer. Então é importante que a gente conheça as vacinas, conheça o seu princípio, o seu objetivo, o seu mecanismo de ação, qual que é o seu formato, né, para que seja utilizado essa vacina, porque nós, enquanto enfermeiros, nós temos esse contato direto com a família, com a mãe, né, com toda essa parte da coletividade e também com a criança. Então, vamos relembrar algumas vacinas que são de extrema importância quando nós falamos em saúde da criança. Então, eu trago para vocês que a vacina é uma das maneiras, né, as vacinas são importantes, né, para estimular o sistema imunológico, pois elas serão aplicadas e induzirão o organismo, por meio de vírus e bactérias, a ter essa proteção e faz com que o sistema imunológico reconheça os agentes que são causadores das doenças e produza, assim, anticorpos que evitam as patologias causadas por esses micro-organismos. Então, uma das maneiras de prevenir doenças, protegendo o organismo de vírus e bactérias, é a vacina. E é mais difícil tratar uma doença quando ela já está instalada. Por isso que nós utilizamos muito a questão de prevenção. E a vacina, então, ela tem um papel primordial quando nós falamos nisso. E nós utilizamos isso tanto como promoção, como também prevenção de algumas doenças que podem acontecer no nosso dia a dia. Pensando, então, nessa prevenção e que a pessoa, que a criança não venha ter essa doença, essa patologia. Então, quanto maior o número de pessoas protegidas, menor as chances de ocorrer uma doença. Então, hoje em dia, nós estamos falando muito sobre a importância da vacinação. Tivemos alguns movimentos que são contra a vacina e, hoje em dia, até a questão jurídica, né, do Ministério da Saúde, ela está agindo mais de forma incisiva aos pais para que as vacinas sejam realizadas. Esses movimentos anti-vacinas, com certeza, eles não causam mal somente, né, pela falta da imunização dos filhos, das crianças, para esses pais que são contra a vacinação. Mas isso acaba se tornando dados epidemiológicos, que acaba trazendo algumas doenças que antes já nem ouvia-se mais falar, acaba tornando, então, que elas acabam aparecendo novamente e isso pode causar um mal em nível nacional, em nível global. Então, por isso que nós temos realmente que ter essa preocupação com relação à vacina, à cobertura vacinal. O enfermeiro, ele tem um papel primordial nessa questão de ter uma cobertura vacinal no seu território, nas questões de territorialização, no território, para que todas as crianças sejam vacinadas de acordo com o calendário vacinal, de acordo com as campanhas de vacinação. Então, nós temos que ter esse pensamento realmente, né, de promoção, de prevenção, pensando nesse calendário vacinal e também pensando nessa prevenção de doenças que são também emergentes no nosso dia a dia. Voltando para o slide. E as vacinas, elas podem erradicar algumas doenças por completo. Então, nós temos algumas doenças que estão erradicadas e que pode causar, né, que são erradicadas, que podem trazer alguns comprometimentos por completo. Agora, então, veremos algumas vacinas que estão relacionadas aos calendários vacinais, com relação às indicações vacinais também, como, por exemplo, a BCG. Então, a BCG, ela vai prevenir formas graves da tuberculose. Essa vacina, ela é realizada nas primeiras 12 horas nos bebês, nos recém-nascidos. E ou também pode ser aplicada após essas 12 horas, mas geralmente já no hospital já há essa vacinação contra a BCG. Se não surgir a cicatriz, até 6 meses é importante que haja essa revacinação, que seja vacinado novamente contra a BCG. Então, como que é realizado essa vacina? A via de administração é por via intradérmica, então forma-se essa pápula e sempre é realizado no deltoide do braço direito.
Então, você perceba que você tem essa marquinha, né, da BCG. A maioria das pessoas tem essa marca porque já foi padronizado um lado específico deltoide do braço direito, 0,1 ml da vacina, para que ela, então, forme essa pápula e, assim, o organismo, ele crie, né? Ele fique imune às formas graves de tuberculose. O nosso sistema imunológico, ele vai criar anticorpos para combater essas formas graves de tuberculose. Temos também um outro grupo de vacinas que são realizadas também no neonato, que é a hepatite B, que combate o vírus da hepatite B e deve ser aplicado até 24 horas após o nascimento. Ela pode também ser dada juntamente com outras vacinas e o seu esquema, né, dessa vacina acontece em 3 doses, com intervalo de 30 dias da primeira. Então, a criança nasceu, é aplicado a vacina da hepatite B. Após 30 dias, então, nós temos a segunda dose. E depois de 6 meses da primeira dose, nós temos a terceira dose. Então, sempre calculando em cima da primeira dose. Então, aplicam a primeira dose logo que o bebê nasce. Depois de 30 dias, nós temos a primeira dose. E depois de 6 meses da primeira dose, aplica-se a terceira dose. Então, para a hepatite B, como o nome mesmo disse, é o combate ao vírus, né? Essa prevenção contra o vírus da hepatite B. É aplicado 0,5 ml até 19 anos de forma intramuscular e geralmente é realizado no vasto lateral da coxa esquerda do bebê, tá? Então, aqui geralmente é utilizado como, dependendo da instituição, tem uma padronização, mas geralmente realiza no vasto lateral da coxa esquerda. Temos também a vacina, que é a Penta, ela é conhecida como Penta. Por quê? Porque elas imunizam tanto para difteria, como para tétano, para pertussis, para hepatite B, recombinante, e também para o Haemophilus influenza B, conjugada. Por isso que o nome dela é Penta. Então, geralmente a gente fala vacina Penta, né? Porque elas imunizam para difteria, para o tétano, para coqueluche, para hepatite B e também as infecções causadas pelo Haemophilus influenza B, que são, então, referentes à influenza B. Ela é indicada, então, para imunizar crianças menores de 5 anos e também são realizadas 3 doses, que são administradas aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses, tá? Então, são 3 doses que são utilizadas nesse período de tempo. E tem que ter um tempo, né, de 60 dias entre elas. Então, é realizado de forma também intramuscular profunda, 0,5 ml desta vacina na criança, que geralmente também acaba sendo no vasto lateral da coxa. Temos também outro grupo, né, de vacinas, que é a DTP, que a gente chama também de tríplice bacteriana. Então, ela vai imunizar contra as bactérias que podem causar a difteria, o tétano e também a coqueluche. Ela também é recomendada para menores de 7 anos e o primeiro reforço é dado aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade. Também é realizado 0,5 ml por via intramuscular profunda. Então, nós vimos aqui um grupo, né, de vacinas que são de extrema importância também, que sejam realizados na atenção primária à saúde. O enfermeiro, ele tem um papel primordial, né, nessa organização para que as vacinas sejam realizadas da melhor forma possível. E agora nós veremos novamente outros grupos de vacinas que são importantes também. Falando em vacina, vamos conhecer agora outros grupos de vacinas que são realizadas na criança, então desde que ela é recém-nascida até ela completar uma determinada idade. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês agora o grupo das vacinas da poliomielite. Então, nós temos a vacina da poliomielite 1, 2 e 3, que ela é considerada inativada.
Por isso que usa esta sigla, VIP, que é a vacina inativada da poliomielite. Então, essa vacina, ela vai cobrir, né, vai prevenir a doença da poliomielite dos tipos 1, 2 e 3, e ela é dada a partir dos 2 meses até os 5 anos. E nessa vacina, então, ela é composta também de 3 doses. Então, são 2 doses aos 2 e 4 meses e 1 dose aos 6 meses. E o intervalo de dias entre as doses, então, a gente pensa num período mínimo de 30 dias entre uma dose e outra. Essa vacina da poliomielite é dada de forma intramuscular. Então, ela tem 0,5 ml, que é dado de forma intramuscular, que pode também ser dado de forma no vaso lateral da coxa. Então, tem várias vacinas que a gente pode também, que elas podem ser aplicadas concomitantemente, acaba batendo no calendário vacinal a mesma data. E essa vacina da polio, ela é feita, então, de forma intramuscular, que é diferente dessa segunda vacina que nós veremos agora, que é a do Zé Gotinha, que também é uma vacina contra a poliomielite, mas ela não é inativada, ela é atenuada. Então, vamos conhecer este outro grupo? Nós temos, então, essa da vacina da poliomielite, que é da forma 1, 2 e 3 também, só que ela é de uma forma atenuada, tá? Então, é a forma que é modificado, né, a formulação da vacina. A outra que nós vimos era de forma inativada, então inativam alguns genes para que ela produza essa função imunológica no nosso organismo, mas esta é de forma atenuada. Então, ela previne a poliomielite causada por vírus do tipo 1, 2 e 3 também, e são 3 doses, com 2 doses aos 2 e 4 meses e 1 dose aos 6 meses. Aqui nós temos, então, um intervalo mínimo, né, de 60 dias entre as doses, e um mínimo, um intervalo de 60 dias e um mínimo de 30 dias. Então, aqui é realizado 2 gotas via oral. Então, essa é a que a gente faz as campanhas de vacinação também do Zé Gotinha, que são as 2 gotas via oral. Então, essa é a diferença entre a inativada e a atenuada, que a atenuada, ela é conhecida, então, por essa sigla, né, o VOP também, tá? Então, tem o VIP e tem o VOP, a diferença entre uma e outra. E também nós temos a vacina pneumocócica conjugada 10 valente, que também é conhecida como pneumo 10. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, quem tem filho pequeno, quem já trabalha em unidades básicas de saúde. E ela é indicada, então, para infecções invasivas, por exemplo, sepse, meningite, pneumonia e bacteremia, e também para otite média aguda, causada por 10 sorotipos do Streptococcus pneumoniae. Então, ele faz essa prevenção, né? Ele faz que o nosso sistema imunológico crie resistência para evitar essas infecções. Então, a pneumo 10 também é uma das vacinas super importantes, né, a serem administradas nas nossas crianças. Então, ela é realizada de 0,5 ml de via intramuscular profunda, é aplicada aos 2, aos 4 e 6 meses de idade, com uma pausa de 60 dias entre as doses e um mínimo de 30 dias também. Então, crianças entre 12 e 23 meses de idade, sem comprovação do esquema vacinal incompleto, deve-se administrar dose única. Então, se eu sou o enfermeiro da unidade básica de saúde, eu vejo que não tem essa comprovação que a criança ela foi realmente vacinada com a pneumo 10, ela tem de 12 a 23 meses, eu faço apenas uma dose única. Então, não utilizo mais doses, né, da vacina para que seja realizado nas crianças, tá? Temos também a vacina da febre amarela, que previne, né, as doenças em pessoas que vão viajar para determinadas áreas, ou até mesmo hoje em dia há campanhas bem fortes com relação à febre amarela, que também a partir dos 9 meses as crianças elas podem ser vacinadas de forma a prevenir e não ter complicações, né, mais graves com relação à febre amarela, que são doenças endêmicas em determinadas regiões do nosso país.
e nós precisamos ter um cuidado especial, né, de como que está o calendário vacinal das crianças. Verificar também se foi realizadas as demais vacinas que nós vimos e outras também que são importantes em determinadas regiões. O esquema vacinal, ele modifica também de região para outra. Isso que é importante frisar também, que a gente tem que se adaptar, né, de acordo com os calendários que são em determinadas regiões e que seja cumprido da melhor forma possível. Então, se tem alguma modificação, alguma doença que ela apareceu, às vezes tem algum surto e necessita de uma assistência diferente, uma campanha diferente, então a gente vai trabalhando conforme o que o Ministério da Saúde ele prevê, né? Ele orienta, né, na atenção primária à saúde. Então, o enfermeiro ele sempre tem que estar atento também a essas modificações, pensando também na região em que ele está trabalhando. Voltando para o slide, né, temos também a vacina da meningocócita C. Anteriormente, tem a do rotavírus também, que eu acabei pulando esse slide, que é a apresentação dessa vacina em forma líquida, né, em seringa tipo aplicador, e ela acaba prevenindo a gastroenterite causada por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 1 ano de idade. Então, 2 doses devem ser administradas aos 2 e também aos 4 meses, e administra-se, então, 1,5 ml exclusivamente via oral, tá? Então, essa vacina da rotavírus humano atenuada, ela é exclusivamente por via oral. E temos também outra vacina, que é a meningo-C, que é a meningocócica C conjugada. Então, ela previne doenças sistêmicas causadas pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C em crianças menores de 2 anos. A sua forma de aplicação é 0,5 ml via intramuscular, e 2 doses aos 3 e 5 meses, com um tempo de 60 dias entre as doses e um mínimo de 30 dias. O reforço deve ser realizado entre 12 e 15 meses, de preferência, então, aos 15 meses, tá? Então, essa é a vacina meningocócica. Então, nós vimos alguns grupos importantes de vacina e agora vamos para a nossa próxima temática. A partir do momento que nós aplicamos algumas vacinas, é importante que, enquanto enfermagem, né, enquanto enfermeira e equipe de enfermagem, a gente preste atenção nos possíveis eventos adversos que a vacina pode ocasionar. Então, é importante verificar a parte tanto de eventos adversos locais como sistêmicos, porque cada criança ela pode agir diferente em frente a um tipo de vacina. E agora nós veremos, então, quais os possíveis eventos adversos e como que nós podemos agir da melhor forma possível. Então, trago para vocês alguns eventos adversos que são considerados eventos adversos locais. Então, após a administração da vacina, a gente pode ter alguns eventos, né, no local em que foi aplicado, né? Então, pode ter essa hiperestesia, que é a irritação dos terminais nervosos locais, e pode causar também algumas pápulas urticárias, então, que aumenta, né, o tamanho, forma aqueles carocinhos vermelhos que coçam. E isso pode ocasionar também, né, devido à aplicação da vacina. E essas pápulas podem causar o prurido, né, que pode coçar muito no local da aplicação, e o infartamento ganglionar. Quando a gente fala nesse infartamento ganglionar, que a atividade das células e dos macrófagos da vacina, eles acabam tendo uma atividade maior, causando esse infartamento ganglionar. Então, quando a gente às vezes pega nos nódulos e vê um aumento, mas é realmente devido a esse processo, né, imunológico do nosso corpo para combater, para fazer que o nosso sistema imunológico ele crie essa memória para combater, né, futuramente, se tiver algum contato com determinada doença, tá? Então, é importante também. Pode ser um evento adverso, mas que é o nosso próprio corpo agindo, né, no sistema imunológico para proteção da criança, para proteção do adulto também.
Em alguns casos, podem ter abscesso também. Esse abscesso ele pode também estar ligado com uma reação aguda de hipersensibilidade, né, que envolve também, por exemplo, a contaminação, né, por exemplo, por uma técnica mal realizada, que pode ter essa contaminação, e aí a gente acaba tendo os abscessos, a formação de abscessos. E nós também temos a questão da anafilaxia, que ela acaba sendo um evento adverso que tem reação mais sistêmica, né? Trata-se de uma reação, então, aguda de hipersensibilidade, que vai envolver vários sistemas e pode causar prejuízos muito grandes. Então, o nosso organismo ele pode agir, né, tendo um choque anafilático, dependendo, né, da sensibilidade perante alguma substância que foi aplicado. Então, é importante também a educação em saúde, né, enquanto enfermeiro, nós utilizarmos da educação em saúde para conduzir da melhor forma possível, para falar para a família, para falar com os pais, para ficarem atentos com relação a alguns eventos que podem ocorrer após a vacinação. Isso não acontece em todas as crianças. Existem crianças que não têm nenhum evento adverso após a vacinação. Outras apresentam febre, né, vermelhidão, como nós falamos também, como um dos eventos, no local da aplicação. Então, se a forma como foi realizada a técnica da vacinação, a gente não cumprir, né, com a antisepsia que deve acontecer da melhor forma possível, pode acontecer abscessos. Então, pode ter algumas eventos adversos do nosso próprio cuidado, né, que advém da equipe de saúde. Então, nós podemos prevenir, né, tratando da melhor forma possível esses pacientes. Então, a gente tem que orientar, né, falar para os pais que são alguns eventos que acabam sendo normais, porque o corpo, o sistema imunológico, ele está agindo, né, diante dessa substância para criar anticorpos. Acaba sendo um processo natural, né, para que isso aconteça. Então, é importante que a gente realmente reforce algumas orientações para que os pais não se assustem e também a gente consiga ser uma ponte, né, um apoio para os pais nesse momento da vacinação dos filhos. E agora eu trago para vocês um quadro sobre algumas condutas que nós precisamos ter diante, então, de alguns eventos adversos. Por exemplo, se tem a reação local, então a criança, às vezes, ela sente dor, chora bastante, pode ser orientado, até questão do pediatra orientar a família, as mães, os pais, a mãe, o pai, para administração, então, de analgésicos, para diminuir essa dor no paciente também. Então, isso pode ser alguma das condutas com relação às reações locais. Podem também ser realizadas compressas frias de 24 a 48, até, né, entre 24 a 48 horas após a vacinação. Nos casos de abscesso, às vezes há necessidade da realização de drenagem ou também de entrar com antibiótico, quando já está mais evoluído e há necessidade, então, de entrar com antibiótico para diminuir esse abscesso. Se teve febre, antitérmico, né? Tem criança que já está acostumada com antitérmico, com algum antitérmico que foi prescrito pelo pediatra da criança. E nos casos em que a criança evolua também com convulsão, né, que pode ser devido à febre, né, possivelmente, é importante, então, de ter que a criança ela tenha, que nós coloquemos, né, a criança ou instruir a família a colocar no decúbito lateral para liberação de vias aéreas e aspiração de secreção, né, quando há essa possibilidade, se ele estiver, né, presente com profissionais da área da saúde que tenham também instrumentos capazes de realizar essa aspiração de secreção. Quando tem essa insuficiência respiratória, então, em que a criança ela tem a dificuldade de respirar, geralmente, né, há o atendimento médico e possivelmente eles, então, acabam prescrevendo o corticoide antihistamínico também para fazer essa abertura de vias aéreas. Então, é importante que a gente conheça, né, algumas condutas que podem ser realizadas perante as crianças diante de alguns eventos adversos que podem ter ao ser administrados alguns tipos de vacinas. É claro que quando evolui, né, tipo, com essas
intercorrências mais complexas, elas não são comuns. Então, geralmente é febre, geralmente a fazer compressa pela hiperemia do local, às vezes aquele prurido. Dificilmente ela acaba evoluindo para um choque anafilático, para crises convulsivas. Então, é importante a gente fazer essas orientações para que também não evoluam para casos mais complexos devido à administração dessas vacinas. E agora nós iremos falar sobre a caixa térmica numa situação problema que envolve, então, a equipe de enfermagem. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês uma situação problema. Então, já que falamos, né, da questão vacinal, é importante a gente saber como que essas vacinas elas devem ser armazenadas da melhor forma possível. Então, os enfermeiros estão em uma discussão a respeito de organização da sala de vacinas, principalmente no que se refere à limpeza de equipamentos. Então, qual que é a finalidade? Eles viram que tinha uma caixa térmica, né, no local. E qual que é a finalidade, então, da caixa térmica e como deve se proceder na organização? Então, nós vamos falar agora um pouco sobre a caixa térmica, que ela tem essa função importante quando nós falamos, né, nas unidades básicas de saúde, na atenção primária à saúde e também quando nós abordamos as questões relacionadas à vacina. Então, a caixa térmica ela tem a finalidade de armazenar as vacinas que são utilizadas diariamente quando os imunobiológicos são usados em locais externos à unidade de saúde, da unidade básica de saúde, ou quando se procede à limpeza do equipamento, por exemplo, do refrigerador, né, que está armazenando as vacinas. Então, eu posso colocar temporariamente essas vacinas na caixa térmica, tá? Deve ser de poliuretano ou poliestireno expandido e atender às mínimas necessidades para o isolamento e também a manutenção dos imunobiológicos. Então, é importante essa questão de caixa térmica, porque tem unidades básicas de saúde que acabam deixando algumas vacinas muito tempo nessas caixas térmicas. Então, ela tem a finalidade, né, de ser utilizadas em locais externos ou até mesmo quando estão realizando a organização e a limpeza do refrigerador, né, do instrumento que colocam as vacinas. Então, a gente pode colocar por um tempo pré-determinado, né, não deixar muito tempo também as vacinas nesse local, né, nessa caixa térmica. E agora eu trago para vocês sobre a organização dessa caixa térmica. Então, respondendo à situação problema, como que ela pode ser organizada, já falamos da finalidade. Então, a organização, as bobinas, elas devem ser colocadas nas laterais internas da caixa, posicionando o sensor de termômetro no centro da caixa até atingir 1 grau Celsius. Então, é muito importante que todas as caixas térmicas, elas possuam o termômetro com sensor para o controle de temperatura. Nós temos que ter a temperatura sempre pensando que as vacinas têm que ficar em torno de 2 a 8 graus Celsius, o ideal seria 5 graus, então não pode estar muito quente nem muito gelado, porque a gente pode, né, alguns vírus, algumas vacinas que são ativadas, a gente pode desativar e aí essa vacina ela não vai cumprir com a sua função. Em seguida, as vacinas elas devem ser acomodadas no centro da caixa em recipientes plásticos, a fim de organizar e também de identificar. Então, é importante que elas fiquem no centro da caixa e não fora dessas caixas organizadoras, não para os cantos, porque ali, no centro da caixa, que será a temperatura ideal para mantê-las, então, com qualidade. Realizar a monitoração da temperatura, trocando as bobinas sempre que necessário. Então, é importante que haja esse controle de temperatura também dentro da caixa térmica. Manter a caixa sempre longe de luz solar ou de fontes de calor, porque isso, com certeza, vai atrapalhar a temperatura da caixa térmica. Então, é importante ter esse controle, né, de não deixar perto da janela, em que bata a luz direta, para não modificar a temperatura desta caixa. Então, após o uso das bobinas,
É necessário, essas bobinas, quando a gente fala, é aquelas bobinas que a gente, os geloques, né, tem locais que chamam de geloques, para manter, né, a temperatura da caixa. Então, é necessário colocá-las de volta ao congelamento. Então, após o uso, mantém, né, faz a higienização e volta para que ela seja congelada e seja utilizada posteriormente. Após o uso, deve-se lavar e secar a caixa, guardando-a aberta em local ventilado. Isso é importante também para que ela não acumule, né, alguns fungos, acabe acumulando umidade. Então, é importante que essa caixa ela fique aberta também para ventilar. Então, ela não deve ser utilizada diariamente na unidade básica de saúde. A gente tem que ter utilizar de acordo com a sua finalidade real mesmo, que são em casos que eu preciso levar a vacina em outro local, então eu posso armazenar. Me preocupar com certeza com a temperatura, com os cuidados, para que eu não cause prejuízos para essa vacina, que com certeza ela não terá ativação no corpo e não criará, dependendo, né, da exposição que nós fazemos essa vacina, ela pode então se tornar inativa para o ser humano e não cumprir a sua função que ela deveria cumprir, né, na prevenção das doenças a quem elas foram designadas. Agora nós teremos o momento do Kahoot. Eu vou deixar 1 minuto para vocês entrarem no Kahoot e eu já volto. Então, voltamos, já temos 10 participantes. Temos a Loiane de Tucuruí, a Joyce, a Aldiene, o Fê do Paraná, a Neime de Jacobina, o David Costa, a Magnólia de Jacobina, a Kátia, a Maiara de Altamira, a Josiane, quem mais? Vamos esperar o Bruno de Tapetinga. Então, vamos iniciar o nosso Kahoot com os principais temas que nós vimos até agora. A primeira pergunta do nosso quiz está muito fácil. Vacina utilizada na prevenção de formas graves de tuberculose. A hepatite B, a BCG, a penta ou a DTP?
é uma vacina utilizada na prevenção de formas graves da tuberculose. A hepatite B, a BCG, a penta ou a DTP? 12 pessoas responderam, temos 10 segundos. 3 segundos finais. Vamos ver quantas pessoas acertaram. Isso mesmo, a BCG. Essa estava muito fácil. Vamos para a nossa segunda pergunta da noite. A Josiane está em primeiro, o Fê do Paraná em segundo, a Magnólia de Jacobina em terceira, o Deide Costa em quarto, ou a Deide, né? A Maiara de Altamira em quinto. Vamos para a nossa segunda pergunta. A apresentação dessa vacina é em forma líquida, em seringa tipo aplicador. É a BCG? É a hepatite B? É a tríplice viral ou é a rotavírus humano? A apresentação dessa vacina é em forma líquida, em seringa tipo aplicador. A BCG, a hepatite B, a tríplice viral ou rotavírus humano? 15 pessoas já responderam essa pergunta, que está fácil também. E 6 pessoas acertaram. É a rotavírus humano, ela é em seringa tipo aplicador, em forma líquido, né? Então, essas outras vacinas, elas são... A BCG é de forma intradérmica, a hepatite B é tríplice viral, ela é intramuscular de forma mais profunda. Então, agora nós tivemos uma mudança aqui no nosso ranking. A Deide ou Deide Costa em primeiro, Magnólia Jacobina em segundo, o Bruno de Tapetinga em terceiro, a Kátia, eu acredito que seja do Pará, em quarto, e a Luciete de Jacobina em quinto. Vamos para a nossa terceira e penúltima pergunta deste ciclo, tá? Não é um evento adverso pós-vacinação. Hiperestesia, prurido, hipotermia ou abscesso. Ele não é um evento adverso pós-vacinação, tá? Geralmente ele não acontece após vacinação. A hiperestesia, o prurido, a hipotermia ou o abscesso. 14 pessoas já responderam. Vamos ver quantas pessoas irão acertar esta questão. A hiperestesia, o prurido, muito bem, a hipotermia. Geralmente, como evento adverso pós-vacinação, nós temos a hipertermia, a febre. Vamos ver agora o novo ranking. A Magnólia em primeiro, Deide Costa em segundo, a Kátia em terceiro, o Fê em quarto e a Josiane em quinto. Vamos para a nossa última pergunta deste ciclo. Nas caixas térmicas, as vacinas devem ser acomodadas no centro da caixa em recipientes plásticos. Esta afirmativa é verdadeira. Se ela for verdadeira, vocês apertam o azul. E se ela for falsa, vocês apertam o vermelho. Nas caixas térmicas, as vacinas devem ser acomodadas no centro da caixa em recipientes plásticos. Se for verdadeira, vocês irão apertar o azul. E se essa afirmativa for falsa, vocês deverão apertar o vermelho. É verdade. Lembra que eu falei? Nas caixas térmicas, o ideal, o certo é que as vacinas sejam acomodadas no centro da caixa em recipientes plásticos. 13 pessoas acertaram. Então, nós temos a Deide em primeiro, a Kátia em segundo, a Magnólia em terceiro, a Maiara de Altamira em quarto e a Josiane em quinto. E agora nós vamos então para a nossa segunda etapa, né, da nossa aula. Lembrando que nessa próxima etapa do Kahoot, vocês podem também, quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam no Kahoot. Quando a gente fala em vacinação, em sala de vacinação, existe algo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde que chama rede de frios, que foi realmente algo que foi planejado, organizado para que sistematizem como que deve ser organizados
como que devem ser organizadas as vacinas nas unidades básicas de saúde. Então, nós precisamos ter um rigor, é preciso que seja organizada de uma forma efetiva e que não cause malefícios, porque isso pode prejudicar consideravelmente o nosso paciente. Então, agora nós vamos falar sobre essa organização que nós devemos ter com relação a essas vacinas, a esses agentes que são imunológicos. Vamos lá conhecer? Então, a conservação dos imunológicos, como eu falei anteriormente, ele é conhecido também como rede de frio. Fala-se muito sobre essa rede de frio e a importância que a rede de frio tem quando nós falamos, né, nas questões da conservação dos imunobiológicos, né? Então, a cadeia de frios ela foi constituída em uma estrutura técnico-administrativa que tem normatização, que tem planejamento, avaliação e financiamento, que nós chamamos, então, isso nessa parte que está interligada com a rede de frios. Se trata, então, de um processo realmente logístico, né? De recebimento, armazenamento, distribuição e também transporte, tá? E que parte final acaba sendo, então, a sala de vacinação. Então, como que nós vamos cuidar disso? Então, essa rede de frio, ela assegura que as vacinas, elas sejam deixadas em condições corretas de transporte, de distribuição e armazenamento, para que mantenham as características até a sua administração. Então, garantindo a qualidade dessas vacinas. Por isso que é importante que a gente tenha algo sistematizado, algo que organize, algo que planeje, para que isso aconteça independente da região em que esteja, né, essa unidade básica de saúde. Então, a parte que acaba agindo, né, diante desse planejamento da rede de frios é a sala de vacinação. Então, é onde as vacinas elas são armazenadas em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, sendo a temperatura ideal 5 graus, tá? Então, a temperatura ideal é 5 graus, mas pode ficar entre 2 e 8 graus. Por isso que é importante que sempre tenha o termômetro e que seja verificado, né, diariamente essa temperatura para que não cause, então, malefícios dessas vacinas. Então, a equipe de enfermagem ela acaba realizando, né, esse trabalho de verificação da temperatura. Temos os termômetros, né, nos locais em que as vacinas ficam. Então, é importante que diariamente haja esse controle e que seja anotado para que garanta realmente a qualidade das vacinas e que não cause prejuízo no nosso usuário. Voltando para o slide, nós temos, então, um dos que são mais usuais e o que é mais indicado para guardar, organizar, né, armazenar as vacinas são as câmeras refrigeradas, tá? É o equipamento mais recomendado para condicionar e armazenar os imunobiológicos, pois permite um maior ajuste de temperatura, porque ali a gente consegue verificar a temperatura com uma maior precisão, de maneira a garantir a manutenção para a conservação adequada. Então, o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, que sejam utilizadas câmeras refrigeradas nas unidades básicas de saúde. Sua instalação, porém, requer cuidado, pois não pode se expor à luz solar direta, além de ter uma tomada própria e única. Então, o ideal é que não seja utilizado, né, uma tomada com outro equipamento. O ideal é que seja realizada somente para essa câmera refrigerada. A identificação do equipamento para que ele seja de uso exclusivo de vacina. Não pode colocar outros alimentos, refrigerantes, água, qualquer outro utensílio ou até mesmo outra medicação, né, nesse equipamento, a não ser as vacinas, é de uso exclusivo. Então, a gente precisa ter esse rigor com relação a isso também. Recomenda-se não deixar estoque maior do que será usado no período de um mês. Então, é importante ter essa organização, né, principalmente na questão de verificação de validade, para ver se não tem vacinas que estão com um prazo de validade mais próximo no fundo e nós estamos utilizando, por exemplo, vacinas que têm uma validade com um período maior. Então, é importante ter essa verificação também para não ter prejuízos com relação a isso também. Com relação à organização e limpeza de refrigerador,
Então, deverá ser realizada a identificação para uso exclusivo das vacinas, como nós falamos anteriormente. É importante que seja nivelado o equipamento e deixar longe da luz solar ou de outra fonte de calor. Então, que a gente sabe que quando o equipamento ele fica muito exposto à luz solar, pode ser modificada a temperatura também. E até no ato de abrir e fechar, se eu tenho uma luz muito próxima, pode ter essa mudança de temperatura. Então, é importante ter esses cuidados com relação à localização, onde que eu irei colocar essa câmara refrigerada para que não cause maiores malefícios. E o enfermeiro, ele tem esse papel, assim, visionário, né, de olhar e tomar esses cuidados. Então, são essas condutas, né, esses pensamentos mais críticos, reflexivos, que eu sempre falo também, que nós devemos ter com relação à localização, né, pensando nessa proatividade realmente de não perder vacina, de não perder prazo de validade, de não diminuir o seu poder de ação, o seu potencial de ação devido a condutas que eu posso ter no dia a dia que podem ser evitadas. Então, é importante a gente ter essa percepção para agir de forma correta. Voltando para o slide, temos também que providenciar uma tomada única, como eu falei anteriormente. Então, não colocar junto com outros equipamentos, né, para que não tenha problema, às vezes, de sobrecarregar uma tomada, e ali pode dar um curto, e isso pode queimar, por exemplo, a câmara refrigerada, e isso pode causar, com certeza, problemas com as vacinas, tá? Instalar o termômetro digital de cabo extensor, deixando o sensor no ponto central do equipamento, porém fora de qualquer frasco, para que não haja mudança de temperatura. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, de não deixar dentro de algum frasco, dentro de algum pote, porque isso pode... Eu não estou fazendo uma leitura correta da temperatura do meu refrigerador. Realizar, então, os ajustes no termostato para que a temperatura fique entre 2 graus e 8 graus, sendo ideal 5 graus para casos de oscilações, tá? Então, se oscila entre 2 e 8, tá ok, mas a temperatura ideal que ele fique é 5 graus. Fazer a verificação da temperatura todos os dias, no início e ao término da jornada. Então, é importante ter este controle. Então, muitas unidades básicas de saúde a gente tem o controle que fica próximo ao refrigerador e no início, né, do dia é verificado e também no fim é verificado essa temperatura. Então, é importante que haja esse controle, que ele seja feito de forma rigorosa, que seja feito, né, no que foi pré-estabelecido já. Então, no início, no término, a pessoa responsável, designar pessoas responsáveis, né? Às vezes o enfermeiro, ele pode realizar uma escala para não sobrecarregar determinada pessoa, então fazer uma escala para verificação desse refrigerador. Então, é bem importante isso também. E evitar ao máximo abrir o equipamento, porque quando a gente abre o equipamento, a gente acaba tendo uma mudança de temperatura também. E é isso que nós não queremos mudar a temperatura, e nós queremos que mantenha a temperatura ideal dentro do refrigerador. Então, aqui nós temos uma foto de um refrigerador organizado, com as vacinas dentro de alguns recipientes. Geralmente ficam na parte central, não estão grudadas nas paredes. E nós temos, então, o termostato, que ele é colocado, então, sem estar dentro de nenhum frasco, no centro do refrigerador. Então, é importante que a gente mantenha essas questões para uma boa organização e manutenção dessas vacinas nas unidades básicas de saúde. E o que a equipe de enfermagem ela deve prestar atenção e ter alguns cuidados com relação a essa temática? Então, realizar o pedido a fim de repor os estoques e não deixar faltar nada em seu posto de vacinação,
levando em consideração, então, o número dos clientes cadastrados. Então, de acordo com os meus usuários na unidade básica de saúde, eu tenho que fazer um levantamento se eu preciso repor, de acordo também com a validade, se eu tenho alguma vacina que já está com o seu prazo vencido, né, tirar de uso, né, se atentar com relação a isso e também a sua reposição. Responsabilizar-se em receber e distribuir os imunobiológicos entre as geladeiras de estoque e de uso diário. Então, é importante a gente ter este cuidado também. Controlar a temperatura dessas geladeiras ou das câmeras de conservação, né? Então, é importante esse controle de temperatura que nós já falamos anteriormente também. Aplicar as vacinas e realizar as avaliações dos efeitos adversos. Então, além de realizar a aplicação, né, realizarmos as orientações sobre essas vacinas e verificar se naquele momento ou após, né, algum tempo, a criança ou até mesmo o adulto que recebeu a vacina, ele não está apresentando nenhum efeito adverso daquela vacinação. Então, é importante a gente estar sempre atentos, orientando, e caso veja algo que não seja normal e alguma intercorrência, que então nós devemos tomar as condutas, né, necessárias, o encaminhamento para o serviço secundário, para algum hospital secundário, para que as devidas ações sejam tomadas para evitar problemas futuros. E convocar os clientes faltosos, fazer busca ativa, né, utilizar as equipes, os agentes comunitários de saúde, para verificar, né, o calendário vacinal, para ver se as crianças, ou até mesmo os adultos, não tenham a necessidade, né, de receber as vacinas e completar, né, o calendário vacinal. Então, é importante a gente também fazer essas buscas ativas e nos atentarmos para os nossos usuários que são faltosos, que nós precisamos imunizá-los realmente para prevenir problemas futuros. Agora que nós vimos sobre vacinas, vamos entrar, então, na política que é relacionada à saúde da criança. Então, nós temos políticas para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, para a saúde do homem. E nós também temos que ter, sim, uma política com programas especiais, tanto para a saúde da criança, como também para a saúde do adolescente. Então, vamos conhecer, né, esses programas, essa política que é relacionada a esse público. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, também conhecido como PNAISC, ela tem esse objetivo de promover e proteger a saúde da criança e também com relação ao aleitamento, diante de cuidados integrados e integrais. Então, integrados com outras equipes, pensando de forma multidisciplinar, multiprofissional, e de forma integral, pensando na criança como um todo. Pensando no cuidado integral, pensando na integralidade como um dos princípios do SUS, em que eu tento, de uma forma holística, pensar não somente nas causas, mas pensando na causa da doença, mas pensando na vulnerabilidade, pensando em todos os problemas que podem afetar, que são problemas sociais, problemas psicológicos, então, de forma integral, realmente a saúde da criança. Isso pode acontecer desde a gestação. Então, quando a gente pensa num pré-natal, quando nós realizamos de forma efetiva na saúde da mulher, e até mesmo a criança completar 9 anos. Então, a mulher pode ganhar, aí é realizada a puericultura, esse acompanhamento da criança, até os 9 anos de idade, de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Atentando-se à primeira infância e à população mais vulnerável, a fim de reduzir, então, a morbimortalidade com boas condições de se desenvolver. Então, nós temos que nos preocupar em como que nossas crianças estão sendo atendidas. E, por isso, há essa política para esse público, né? Com uma das linhas de cuidado, quando a gente fala na atenção primária à saúde, a gente tem o cuidado à criança. Então, a criança, ela é vulnerável, ela pode ser vítima de violência, ela tem algumas doenças que são específicas para essa idade, tem a questão da morbimortalidade, né? O índice de mortalidade infantil, ele é um indicador, sim, de qualidade também
dos municípios, dos estados e também em nível nacional, de como que nós estamos cuidando, né, das crianças. Então, é importante a gente se atentar para esses dados e tentar, com certeza, proporcionar uma assistência de qualidade para esse público. E eu trago para vocês, nesse próximo slide, sobre a primeira infância. Então, quando a gente fala em primeira infância, a primeira infância ela faz parte, né, do eixo estratégico da Política Nacional para a Criança e ela trata, então, da vigilância e o estímulo ao crescimento e desenvolvimento na primeira infância, que acontece geralmente na rede básica de saúde e inclui também o fortalecimento de vínculos familiares e também ações de apoio que envolvem vários setores. Então, é uma questão intersetorial. Então, a primeira infância, ela equivale ao período de 0 a 5 anos ou até completar 6 anos. Então, 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Até a criança completar 5 anos, 6 anos, nós consideramos que ela está na primeira infância, o que equivale, então, a 72 meses. E trata-se de uma fase decisiva para o desenvolvimento, sendo o período de ameaças e promessas e experiências vividas nesta fase refletem, então, no indivíduo para toda a sua vida. Por isso que a gente tem que cuidar realmente da saúde da criança, de como que ela está sendo tratada, porque isso pode causar vários problemas, traumas futuros que acabam comprometendo, então, a vida dessa criança pelo que ela sofre nessa época, principalmente quando a gente fala de primeira infância. Então, a criança ela precisa de um ambiente favorável para crescer e se desenvolver, fortalecendo, assim, suas redes de cuidado e proteção e afastando qualquer violação de seus direitos. Então, nós temos os direitos que são pré-estabelecidos para a criança. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos, né, os órgãos da Constituição Federal dos Direitos Humanos também, que garantem, então, essa assistência à criança e essa proteção também. Outro tema importante, quando a gente fala na questão das crianças e também dos adolescentes, é com relação ao seu desenvolvimento integral. Então, eu friso várias vezes essa questão da integralidade como sendo um princípio do SUS e de extrema importância de nós nos atentarmos, né, para todas as vertentes que estão relacionadas ao cuidado da criança, porque a gente não pode pensar somente na questão da doença, mas de tudo que engloba aquele cuidado para que eu mantenha um cuidado de qualidade, né, pensando também como profissional da área da saúde. Então, quando a gente fala em desenvolvimento integral, é algo amplo, é algo integral, é algo complexo, que se refere a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, incluindo, além do crescimento, a manutenção, a aprendizagem e também os aspectos psíquicos e sociais. Então, aqui a gente tem três elos, né? Três grandes centros que nós precisamos nos preocupar, que estão relacionados diretamente à criança, tá? Que dão as condições, né, adequadas para que aconteça realmente uma infância com qualidade. Então, nós temos a escola, que tem um papel primordial nesse desenvolvimento integral, porque a criança ela acaba passando um período de tempo muito grande nas escolas, e ali também nós precisamos ter um cuidado com relação à educação em saúde, o que pode ser utilizado de forma positiva, pensando, né, nessa parte integral, utilizando a escola como um dos fatores que pode potencializar o trabalho também junto às crianças, a família e também a comunidade. A família tem um papel muito importante e a comunidade também. Então, aqui a gente vê as possíveis condições, né, das crianças, elas têm condições entre a família, a escola e a comunidade de verificar, né, diante das diversas situações, como que as crianças estão se comportando, se há a presença de condições inadequadas que pode ser sugestivos de problemas maiores, e também a questão das vulnerabilidades que essas crianças podem ter. Então, são três, essa tríade, né, entre escola, comunidade e a família, são pontos importantes também para esse desenvolvimento integral, né? A escola acaba facilitando e ajudando nessa questão de desenvolvimento, tanto social, né, de se comunicar com outras crianças, de vivenciar
experiências com outras crianças, e também a família, né, diante das situações familiares, e a comunidade, dessa socialização com outras pessoas. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento integral para que a criança ela tenha, então, uma infância sem traumas, uma infância também com qualidade. No próximo slide, eu trago para vocês sobre a caderneta de saúde da criança, que traz também alguns pontos importantes. Então, o que seria, né, essa caderneta de saúde da criança? É a nova versão da carteira de vacinação. Então, hoje em dia, fala-se muito de caderneta de saúde da criança. E ela objetiva, né, ela tem um objetivo mais de caráter intersetorial, passando, então, a transcender a saúde, incorporando ações e as políticas de assistência social e educação e direito para a criança. Então, nessa caderneta de saúde da criança, tem registros do parto, tem sobre testes realizados na criança, com relação ao calendário vacinal, às suas vacinas, e também as alterações ou intercorrências que acabam acontecendo. Assim, então, a mãe deve sair, por exemplo, após parto, né, na sua alta hospitalar, já com data agendada para comparecer entre o 3º e 5º dia de vida da criança a uma unidade básica de referência, para que seja, então, acompanhado, para que realize a puericultura e, assim, seja tratado a criança e acompanhado da melhor forma possível. E é importante também a gente relacionar essas questões do atendimento da criança com a consulta de enfermagem. Então, o papel que o enfermeiro ele tem nesse processo junto à criança. Então, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, em que são identificados problemas de saúde, prescritas e implementadas medidas de enfermagem com o objetivo de promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do paciente. É realizada, então, a puericultura, né, com exame físico, em que são utilizadas técnicas básicas como inspeção, palpação, percussão, ausculta, que permitem a identificação de sinais e sintomas característicos das condições fisiológicas das crianças. Então, aqui, o enfermeiro ele tem um papel muito importante, né, nessa parte da puericultura, realizar a sistematização da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem da melhor forma possível, fazendo exame físico, a anamnese junto com a mãe, junto com a família, com o pai também, para que a gente consiga, com certeza, garantir uma assistência de qualidade às nossas crianças. Agora eu trago um tema que é bem polêmico, mas é que é importante nós discutirmos e falarmos enquanto profissionais da área da saúde, que é a violência contra a criança. Então, como que isso ainda acontece nos nossos dia a dias e nos nossos dia a dia, e como isso acaba afetando a criança, todo o seu contexto e também o seu futuro, né, diante dos traumas que podem desenvolver diante dessa violência. Então, vamos falar um pouquinho sobre a violência na infância e também na adolescência. Como ainda acontece muito no nosso dia a dia, a gente tem que pensar muito nesse direito, né, que as crianças e os adolescentes têm. E isso está assegurado mundialmente pela Convenção dos Direitos Humanos e foram protocolados, né, essa segurança, os direitos em que as crianças têm na Constituição Federal de 1988. E também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba sendo uma referência muito grande quando nós falamos nos direitos e deveres com relação a esse público, as crianças e também os adolescentes. A violência é considerada, então, a 3ª maior causa de morte na população e a primeira em crianças a partir de 1 ano. Então, dados epidemiológicos trazem essa questão muito bem evidenciada de morte em criança, né? Geralmente por membros que são bem próximos a ela, né? Então, isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande. E também nós temos a questão da vigilância de violências e acidentes, o VIVA, que ali, por meio dessa vigilância, que são realizadas as notificações identificando o tipo de violência. Então, se ela for uma violência doméstica ou até mesmo uma violência sexual, entre outros tipos de violência. Então, a violência ela causa um grande impacto, né, de saúde da população, altos custos e que interfere na parte social e econômica,
traz um transtorno para a família, para o Estado, e com certeza as crianças elas acabam sendo umas vítimas que são inteiramente fragilizadas e acabam sendo impactadas com essas violências. Então, quais são as consequências da violência para a criança? Então, ela pode ter problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos por toda a vida. Elas podem vir a ter o abuso de substâncias psicoativas, iniciação precoce da vida sexual, exploração sexual e prostituição. Então, devido, por exemplo, a casos de violência sexual, isso afeta tanto a criança que ele pode vir a ter, né, esses problemas sociais que acabam interferindo na sua vida também. Problemas de saúde mental e social, ansiedade, depressão, baixo desempenho escolar e comportamento agressivo. E a exposição precoce ao sexo leva a doenças ou infecções sexualmente transmissíveis e também ao aborto. Então, ele acaba sendo, sim, um problema de saúde pública e que nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós precisamos nos atentar e verificar, né? Então, por exemplo, se a gente, em algum caso, a gente identifique, né, a violência, é importante que seja comunicado o Conselho Tutelar e, junto com o Conselho Tutelar, pode entrar com outras medidas, acionar a parte jurídica, né, o Ministério, junto com a Polícia Federal, Polícia Civil, para que algumas medidas sejam tomadas, além também de notificar no SINAM essas causas de violência, para que sejam levantados dados epidemiológicos, para que, com certeza, haja estudos para diminuir essa violência contra a criança. Então, nós, enquanto enfermeiros, a gente consegue, muitas vezes, ter um contato direto e verificar algumas situações que são anormais e que podem caracterizar essa violência contra a criança. É algo muito, minucioso, né, de como a gente deverá agir diante dessa situação. Por isso que a gente pode contar, então, com uma equipe multiprofissional, junto de psicólogos, de outros profissionais, para que a gente consiga, então, trabalhar em conjunto para solucionar e evitar problemas futuros para essa criança ou até mesmo para que ele seja tratado da melhor forma possível, minimizando os erros, né, tanto para a criança como também para o adolescente. E agora nós vamos resolver uma situação, problema que envolve, então, a consulta de enfermagem. Vamos conhecer? Então, durante a elaboração de questões relacionadas ao cuidado e acompanhamento do bebê, logo após o nascimento, as professoras queriam deixar claro que a paciente, ao sair da maternidade, tem todos os registros de parto, de teste das vacinas e também de possíveis alterações ou intercorrências. Assim, a mãe deve sair com data agendada para comparecer entre o 3º e 5º dia de vida a uma unidade básica de saúde, uma UBS, de referência para a sua região. Como é chamado este momento citado, então, nessa situação problema? Então, este momento tão importante, nós chamamos de 5º dia de saúde integral. É um momento muito importante, né, do trabalho das equipes de saúde, junto à mãe, junto ao bebê, para prevenir com certeza problemas futuros, identificar, né, alguns problemas que são visíveis mesmo, que podem modificar a assistência tanto para a mãe como para a criança. Tem sua importância pela possível detecção de necessidades e dificuldades, riscos e vulnerabilidades. Então, nesse momento, é possível identificar já no início, né, da vida da criança. Ele é um recém-nascido, então é chamado de 5º dia de saúde integral, que vai entre o 3º e 5º dia, que tem acompanhamento, então, das equipes de saúde. Nesse momento ocorre, então, a consulta de enfermagem, tanto com a mãe e com o bebê. Então, faz exames de ambos, pesagem da criança, inclui a avaliação do ganho ponderal, medida do perímetro encefálico, entre outros exames físicos, tanto na mãe como no bebê também. O profissional ele deve preencher de maneira adequada a curva de crescimento e os marcos de desenvolvimento que estão previstos também, além da avaliação da sua situação, o que torna importante para a adequada informação e empoderamento familiar também sobre a criança. Então, essa questão de orientação também para a família é muito importante.
E no caso de alterações, a criança ela deve ser encaminhada então para o pediatra ou outros profissionais responsáveis. Então, nesse momento, o enfermeiro, por exemplo, ele consegue detectar algumas anormalidades que estão acontecendo, né, tanto com a criança como a família. Se for com a criança, ele pode encaminhar a ajudar o pediatra para que seja tratado, para que seja avaliado e assim não cause prejuízos, né, futuros que sejam grandes e que são identificados no momento, nesse momento tão especial que é o 5º dia, né, da vida da criança, que vai, né, que é conhecido como o 5º dia, mas ele pode acontecer entre o 3º e o 5º dia. Então é muito importante que seja realizado de uma forma efetiva e que a mulher ela saia já da maternidade, da instituição em que ela teve o parto já com o encaminhamento para a unidade básica de saúde de referência. E agora nós teremos então a parte final do nosso quiz da noite do Kahoot. Vou deixar um minutinho para vocês e eu já volto para nós finalizarmos o nosso quiz desta noite. Para o Kahoot, eu aproveito para falar com vocês que teve um polo que falou uma coisa super importante, eu também havia falado anteriormente, que é sobre o calendário vacinal. O calendário vacinal, ele modifica, as modificações são muito frequentes e geralmente é difícil até mesmo, porque modifica de um mês, outro mês modifica novamente, aí tem mudanças também, por exemplo, de região para região. Então, é importante que a gente sempre tenha mesmo, fazer essa verificação junto ao Ministério da Saúde, para acompanhar realmente as atualizações, tá, dessas questões vacinais. E, principalmente, eu peço para que vocês levem em consideração o que o Ministério da Saúde diz com relação ao livro. Porque o nosso livro didático que nós utilizamos como referência, ele foi escrito em 2019, se eu não me engano, mas algumas coisas mudaram de lá para cá, sim, tá? Então, eu gostaria de agradecer as pontuações do Polo e vamos, sim, olhar no Ministério da Saúde para ver as atualizações das vacinas. Então, vamos continuar com o quiz, porque o nosso tempo está bem avançado. As vacinas são armazenadas em temperaturas entre 2 e 8 graus, sendo a temperatura ideal de 2, de 4, de 5 ou de 8. Então, as vacinas são armazenadas em temperaturas entre 2 e 8 graus, sendo a temperatura ideal 2, 4, 5 ou 8. 18 pessoas responderam já. Temos 8 segundos finais. Vamos ver quantas pessoas acertarão. Essa está muito fácil também. E aí, 15 pessoas acertaram, a temperatura ideal de 5 graus. Aí tivemos uma modificação no ranking, a Deide em primeiro, a Kátia em segundo, a Fê em terceiro, a Magnólia em quarto e a Maiara em quinto. Vamos para a nossa próxima questão, é verdadeiro ou falso, tá? O período da primeira infância vai do 0 até os 10 anos
Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é uma afirmativa falsa? Se for verdadeira, vocês apertam azul. Se for falsa, vocês irão apertar o vermelho. O período da primeira infância vai do 0 até os 10 anos. Se for verdadeiro, vocês apertam o azul. E se for falsa, vocês deverão apertar o vermelho. 21 pessoas já responderam. Vamos ver quantas pessoas acertarão essa questão. 16 pessoas acertaram. O período da primeira infância ele vai do 0 até os 5 anos. Temos uma modificação no ranking, a Kátia em primeiro, a Deide em segundo, a Joyce em terceiro, a Su em quarto e o Fê em quinto. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Ela é uma pergunta de verdadeiro ou falso também. A violência contra a mulher pode trazer problemas sociais... contra a criança, não contra a mulher. Pode trazer problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos por toda a vida. É uma afirmativa verdadeira? Aperta o azul. E se for falsa, vocês apertarão o vermelho. 22 pessoas já responderam. A violência contra a criança pode trazer problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos por toda a vida? Verdadeiro, é uma afirmativa verdadeira e todas as pessoas acertaram. Parabéns. Vamos ver o nosso ranking novamente. A Kátia em primeiro, o Deide em segundo, a Joyce em terceiro, a Su em quarto e o Fê em quinto. Vamos para a nossa última e decisiva pergunta. No dia de saúde integral, ocorre a consulta de enfermagem com a mãe e com o bebê? No 6º dia de saúde integral, ocorre a consulta de enfermagem com a mãe e com o bebê? Se for verdadeiro, vocês apertam o azul e se for falso, o vermelho. No 6º dia de saúde integral, ocorre a consulta de enfermagem com a mãe e com o bebê? 24 pessoas já responderam e é falso, é o 5º dia de saúde integral. Isso aqui foi uma pegadinha. Vamos ver o nosso pódio da nossa aula de hoje. Terceiro lugar ficou a Su, de Oriximiná. Em segundo lugar ficou a Deide Costa. E em primeiro lugar, quem que ficou? Tcharam! A Kátia do Pará. Gostaria de agradecer a participação de todos no Kahoot, também na nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão do calendário vacinal. Eu quis pontuar realmente as principais vacinas, mas prestem atenção realmente no que está nas questões do tempo, né, de vacinação atual que o Ministério da Saúde ele prevê e que tem, sim, nos sites do Ministério da Saúde essas atualizações da questão vacinal. Desejo para vocês um ótimo estudo e até a nossa próxima teleaula.